dizendo que tá difícil e tal. Mas o que é que vocês podem aí mencionar para mim? Vamos lá. Ponto. Qual é a ideia desse ponto? Quando eu falo em ponto, esse ponto está relacionado a quê? Pares ordenados? Bom, isso. Um ponto, você pode lembrar de um ponto, nesse caso de geometria analítica, é par ordenado. Então, um ponto X, né, um par ordenado X e Y. Então, um ponto no plano cartesiano, né? Plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Lembrando aí de alguns conceitos aí da aula, na nossa primeira aula. Se baseia em coordenadas de x e y, onde você tem numerações. Isso, né? E nessas numerações eu vou ter dois eixos, né? X e Duas y. Ordenadas retas, e né? abscissas. Abscissas. Abscissas é o eixo X. eixo X e ordem. Olá, Nicolas, bom dia. Não fiz a chamada. Eu fico com registro, viu, Nicolas? Eu fico com registro aqui das participações. Aí, por esse registro, eu já tenho uma chamada, né, de quem está participando, tá bom? Bem, gente, ó, distância entre dois pontos, né? E distância entre dois pontos, você lembra alguma coisa? Três situações, né? Nós falamos aí três situações. Bom dia, Tainara. Três situações da distância entre dois pontos. Três casos. Alguém lembra de algum? Um dos três? Da teoria de Pitágoras? Teorema de Pitágoras, né? A gente utiliza o teorema de Pitágoras quando a gente vai calcular a distância em que posição? Lembra que forma uma reta, né? Nos três casos forma uma reta, não é isso? Então, o teorema de Pitágoras eu vou usar em que situação? Para Quando a lembrar? distância Para está na descobrir a diagonal. distância o ângulo contrário do ângulo reto. Qual é que eu me esqueci? Quando vier com um Hipotenusa. ângulo de 90 graus. Pronto. Descobrir a E hipotenusa do hipotenusa. Isso, exato. É a hipotenusa, né? Isso. Porque essa distância, Milton, essa distância aí, ela vai estar inclinada, né? Sempre, hipotenusa, você vai lembrar sempre de uma escada apoiada na parede. Pronto, né? Ela No está lado inclinada, ela contrário dá do uma ângulo reto. diagonal, tá bom? Você vai usar a distância entre os... Isso, o lado contrário, o lado oposto, né? Tanto faz. Pronto. E na outra situação, você vai fazer uma subtração. Basta subtrair a distância, né? Em que situação? Qual as duas situações que você simplesmente só subtrai para saber a distância, sem precisar usar aquela fórmula? É aquela da distância entre um Lembra? ponto a outro. Quando tá na linha reta, né? Lembra? Na horizontal. Lembra de uma régua? Pronto. Lembra de uma trena, uma régua? Ela tá na horizontal. Horizontal. Ali você vai subtrair, né? Para saber a distância. Então, uma régua, por exemplo, de 50 centímetros, né? O ponto inicial é zero, o ponto final é 50. Lembra? 50 menos zero. Então, a distância é 50. Tá bom? A mesma coisa é na vertical. Bom, então, um ponto mais alto, o eixo Y, né? Por exemplo, eu tenho o eixo Y lá, o ponto mais alto é o ponto 9, né? O ponto inicial é o ponto 2, aí você subtrai, né? 9 menos 2, 7, então eu tenho uma distância 7, tá bom? Basicamente foi isso que nós trabalhamos aí no início da nossa aula, ok? Deu para entender, gente, aí? Relembrando? Isso, Jefferson, aí o teorema de Pitágoras, né? A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Tá correto. Viu? Certo. Deu para entender, né, gente? Aí, então, eu percebi que alguns alunos tiveram dificuldade, assim, no exercício, gente, mas eu quero que vocês, assim, o intuito é que vocês pudessem fazer o máximo de esforço
né, para estudar, pesquisar e ver, tentar entender, tá bom? Isso facilita muito para a gente dar um adiantamento aí e estudar mais coisas aí, como eu costumo dizer para vocês, coisas mais interessantes, né? Lembra lá o que é interessante, né? No nosso, na linguagem de vocês, eu acredito que interessante é difícil, né? Vocês acham difícil, mas não é bem dessa forma, né? Mas vamos lá, gente. Primeira questão, tranquila, né? Tranquilo, né? Nesse sentido aí. Por quê, ó? Né? Vamos lá, questão 1. Os pontos A, -1 e -5, e B, -4 e 3, pertencem, respectivamente, aos quadrantes. E aí, falando sobre a questão de plano cartesiano, né? A questão dos quadrantes. Né? Vocês marcaram aí que é a opção mesmo aí nessa questão? Teve duas opções aí. Eu percebi que algumas pessoas confundiram entre a letra B e a letra C. Até que parece, né? Letra C, letra A, letra C. E, gente, o que vai ser determinante para a gente, assim, inicialmente, para a gente entender essa Ei, Sal, questão, é o nome. Sal. Oi, Milton. Oi, A pode gente tem que falar. primeiramente falar sobre o X, que vai pro menos, deixa eu ver, -1 e -5. Então é 3, terceiro e segundo quadrante. Pronto. Ok, isso. Né? Mas olha, qual é o nome fundamental para poder diferenciar essa letra B e letra C? Não está parecido, ó, letra B, segundo e terceiro. É porque a Mas gente se aí tem um resolve terceiro e primeiramente segundo. com o X. Mas está na questão. Está na Sim. leitura da questão. Está na leitura da questão. Uma palavrinha aqui, essa daqui, ó. Não esqueçam, gente, dessa palavra, ó, no mouse, eu estou colocando aqui, ó, respectivamente. Esse nominho aqui, ó, respectivamente, pode fazer com que você erre uma questão de Enem, simplesmente por você não lembrar desse nome aqui. Respectivamente é o que mesmo? Assim, a gente não vai só focar muito na letra, no resultado, mas cada detalhe da questão. Respectivamente significa Na ordem. Na ordem. na ordem, isso, na ordem que ele está apresentando, entendeu? Então, ele quer Tá. dizer, os pontos A e B pertencem respectivamente. Então, só um momento, ó, respectivamente. Então, ele quer dizer o ponto A e o ponto B. Tá bom? Pode falar. Pode falar. Quem era que ia É perguntar? porque quando a gente carregava a página e as alternativas trocavam. Isso. Pronto, é só para diversificar. Mas eu elaborei no PDF, eu coloquei nessa ordem, tá bom? É porque eu programei para poder embaralhar as alternativas. Mas tranquilo, viu? De boa. Sim. Agora vocês têm que ter atenção à alternativa que vocês marcar, viu? Tá bom? Entendeu? Mas, ó, vamos relembrar, gente, rapidinho, ó. Vocês estão vendo aí o plano cartesiano. Tá dando para ver aí? Estão entendendo aí? Você vai contar no sentido anti-horário, ó. Eu tenho o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. Tá bom? Não tem Tá nenhum aparecendo cálculo. aqui pra mim não, Saulo. Não tá? Não. Alguém Aqui tá tá vendo? normal. Alguém tá vendo? Hã? Aqui tá Aqui tá normal. normal. Tá normal? E, a... e agora? Tá aparecendo? Tá. Agora deu certo. No teste que eu tô fazendo aqui, tá aparecendo. Pronto. Pronto. Então é o seguinte, vocês lembram, né? Primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto quadrante. A ideia é o seguinte, nós iremos aí identificar. No primeiro quadrante, só para a gente lembrar, os dois valores são positivos, tá bom? Estou passando aí, vocês estão vendo o sinalzinho aqui, ó. É só para dizer que no primeiro quadrante o x é positivo e o y é positivo. O que acontece no segundo quadrante? No segundo quadrante, ó, veja que o x é negativo, tem só o sinal, ó. O x é negativo e o y é positivo.
tá bom? Terceiro, o que é que acontece? O x é negativo e o y também é negativo. E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Só por isso aqui dá para você saber, tá bom? Não necessita nem dos valores. Então, a letra A, o ponto A, você está percebendo que os dois são negativos. Então, está aqui, ó, terceiro quadrante, respectivamente. Né? Aí você já fica entre a letra C e a letra E, né? Ó, terceiro, tá bom? E na letra B eu tenho menos 4, ó. O x é negativo e o y é positivo. Em que quadrante o x é negativo e o y é positivo? Aí você vai aqui, ó, tá vendo? Ó, segundo quadrante. Então, o que acontece? Ó, eu coloquei só para a gente marcar e identificar, ó. Certo? Estou colocando aqui o ponto. Então, esse aqui é o ponto A. Certo? Eu fixei aqui, ó, menos 1 e menos 5, ó, o x é negativo e o y é negativo. E o ponto B, ó, o ponto A está no terceiro quadrante e o ponto B, olha o ponto B no segundo quadrante, ó. Aí, no caso, é o ponto B, menos 4 e 3. Então, tranquilo, né? Deu para entender? Significa aí que a letra C, né? Respectivamente, terceiro e segundo. Né? Alguns aí podem confundir segundo e terceiro, né? Mas se ele dissesse na ordem primeiro B letra A, e o ponto A, seria segundo e terceiro, mas respectivamente é nessa ordem, tá bom? Isso, tá, letra E, pronto, é letra E porque na sua, né, embaralhou a questão, as alternativas e ficou a letra E, mas foquem na resposta em si, tá bom? Não só na questão da letra, tá certo? Mas todo mundo entendeu, né? Não ficou dúvida nessa? Não. Pronto, vamos continuar rapidinho aqui. Que eu gosto sempre de comentar, viu, gente, a questão para a gente. Pronto. Olha aí. Muitos alunos entraram em contato comigo dizendo que não estavam entendendo aí essa questão, e isso é bom, viu, gente? Isso é bom, assim, eu quero muito que vocês participem, principalmente no PV, não tem problema, tá bom? Não tem problema. Eu confesso a vocês que eu já recebi ligação no domingo, 4 horas da manhã, acreditem só, viu? 4 horas da manhã, o aluno ligando para mim, e eu, de prontidão, tirei a dúvida dele. Mas, viu? Mas é isso. Eu sei que a gente tem as nossas limitações, nossas preocupações, né, em casa, mas, assim, eu gosto muito, assim, sabe, de atender o aluno, de tirar dúvidas, isso traz uma satisfação, uma alegria muito, assim, para mim, né, quando o aluno não está entendendo, e eu gosto desse atendimento pelo PV, tá bom? Tá certo? Mas vamos lá, ó. Os valores de K, preste atenção, ó, os valores de K para os quais o ponto P, K ao quadrado menos 16 e 3, pertence ao eixo das ordenadas tá bom? Os valores de K para os quais. Gente, ó, alguns aí, né, colocando a resposta, vamos entender, ó. Muitos alunos ficaram em dúvida, mas vamos entender o seguinte, o que é que acontece, ó. Se eu tenho essa informação, ó, para um ponto pertencer ao eixo das ordenadas y, o eixo das ordenadas é o eixo y, tá bom? O par ordenado x e y, esse par ordenado deve ser do tipo 0 e y. Ó, gente, eu coloquei 0 aqui porque fica fixo, entendeu? Fixo. Né? Aqui fica 0 e y. O y não importa, né? Muitos alunos perguntaram, não, e o 3? Aqui, não, você não vai mexer nada com esse 3. Por que não vai mexer? Porque, ó, o que importa aqui é o K ao quadrado menos 16. Ele quer saber em relação ao eixo x. Então, esse K ao quadrado menos 16, você vai transformar no zero, tá bom? Então, nesse caso, o ponto em destaque deve ser, só um erro aqui de digitação, mas deve ser P 0 e 3. Eu quero que seja isso. Então, a pergunta é, para que esse x dê zero, preste atenção, para que esse x dê zero, qual é o valor de k? Então, está percebendo que k ao quadrado menos 16 é o valor de x? E quem é o valor de x? Ó, zero. Tá bom? Então, k ao quadrado menos 16 igual a zero. Vamos lá na reta para a gente entender, no plano cartesiano.
Ó, eu tenho o eixo das abscissas. Não tá dando para ver aí, né, gente? Tem o eixo das abscissas, tá bom? E eu tenho aqui o eixo das ordenadas. Vamos entender, ó. Se eu disser o ponto pertence ao eixo das abscissas, ele quer dizer que o ponto está em cima do eixo x, exatamente em cima do eixo x. Aí era o y que seria zero. Mas ele está dizendo aí o eixo das ordenadas. Então, o ponto está aqui, ó. Então, fixa aí esse ponto. Fixa o ponto. Então, se ele está no eixo das ordenadas, no eixo y, então significa que o x é zero. Então, tá aqui, ó. Esse ponto P que ele está dizendo é zero, porque o ponto não está deslocado nem para a esquerda nem para a direita. Então, o ponto está em cima do eixo y, tá bom? Então, x é zero. Então, logo, esse k ao quadrado menos 16 é igual a zero. E aí, uma equaçãozinha, né, do segundo grau, que tem só a variável k ao quadrado, eu resolvo simplesmente assim, ó, k ao quadrado igual a 16, passando menos 16 por segundo membro. Ou também adicionando, né, somando 16 os dois membros, também é a mesma coisa. Esse k vai ser, gente, detalhe aqui, ó. Muitos alunos não, assim, eu não estou entendendo, colocou 4 e 3 a princípio. Né? Raiz quadrada de 16 é 4? Gente, não é somente 4, porque se você elevar aí o valor ao quadrado, qualquer número elevado ao quadrado, tanto faz ser positivo ou negativo, dá 16. Né? Então, significa o quê? Que o k vai ser mais ou menos 4. Então, você olha para as alternativas e vai perceber que é 4 ou menos 4. Então, só você perceber, ó, se eu substituir o k por 4, 4 ao quadrado é 16. 16 menos 16 dá 0. Então, chega ao que eu queria, né? Para ser 0. Se você coloca menos 4, gente, é a mesma coisa, ó. Menos 4, né? Lembra que você coloca dentro de parênteses. Menos 4 ao quadrado dá 16. Né? 16 menos 16 dá 0. Tá bom? Portanto, aí, nesse caso aqui, gente, nesse caso aqui é a letra A. Mas você foca aí, 4 menos 4, né? Alguns aí era a letra E. Tá bom? Ficou entendido, gente? Tranquilo essa questão? Alguém ficou com dúvida? Não, entendi. Tranquilo, né? Pronto, Tainá. Qual é a estrutura, Tainá, que você está se referindo aí? Certo, gente. Viu? Primeira vez, Alane, de muitas que virão, né, Alane? Isso. Mas vai dar certo, Tainá. Pense positivo, viu? Pense positivo que a gente chega lá. Pronto, terceira questão, gente. Vamos lá. Nada, um anjo, né? Quem é um anjo é Deus. Tô só ajudando a vocês. Pronto. Vamos lá. Terceira questão, gente. Olha aí. Olha aí se tá visível aí. Tá dando para ver aí o plano cartesiano. Vocês ficam um pouco apagados aí. Como nós dissemos aí no início, gente, ó. Até que eu perguntei a distância entre dois pontos. Se esses pontos estão em locais diferentes, ele não está nem na horizontal nem na vertical. Né? Se ele não está nem na horizontal nem na vertical, ele vai estar na diagonal, gente. Então, nesse caso, olha só, já está bonitinho aqui o triângulo retângulo. Né? Como eu falei para vocês. Essa distância aqui no eixo X embaixo, ó, que ele está dizendo, está colocando aqui 3. Então, aqui eu vou ter o quê? 4, né? Ele começa o ponto inicial 1 e o ponto final 4. Então, essa distância é 3, porque você subtrai 4 menos 1, 3. Tá bom? Você tem aqui, ó, nesse eixo vertical, ó, ele para aqui no 3, só que ele começa no 1. Né? Então, nesse triângulo aqui, eu vou chamar de cateto, né? Um dos catetos, né? 3 menos 1, 2. Então, os dois catetos valem 2 e 3. Tá bom? Aí sim, gente, nesse caso eu vou usar a formulazinha da distância entre dois pontos. Né? Letra D, né, Alane? Aí é o seguinte, gente, eu coloquei a questão da fórmula, né? E aí a gente vai entender que aqui, vamos chamar de D, né, essa distância. Né? Então, a distância do ponto
Eu tenho ponto B 1 em 3 e ponto A 4 em 1. Então, significa o quê, gente? Significa que no Teorema de Pitágoras, né, o que é que acontece? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o D ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aí fica D ao quadrado igual a 2 ao quadrado, 4 mais 3 ao quadrado, 9. Então, gente, eu sei que D ao quadrado é igual a 4 mais 9, eu vou somar isso aqui. Muito cuidado nesse sentido aqui. Olha a observação. Ó, Jefferson, colocou uma observação interessante aí. 2, 3, 4, não dá certo. Né? Por que, Jefferson? Isso aqui não forma um terno pitagórico, né? Chamado triângulo pitagórico. Que o quadrado da hipotenusa, nesse caso aí, não vai dar a soma dos dois. Viu? Então, para esse caso aqui, ó, você pode até se confundir aqui, ó, D ao quadrado igual a 13. Aí você olha aqui, tem 13 nas alternativas. Mas, gente, ele não quer D ao quadrado, ele quer só o valor de D. Então, isso passa em forma de raiz. Então, D vai ser igual a raiz de 13. Porém, como eu não tenho raiz de 13, não tem como fatorar, então a nossa resposta aí é raiz de 13. Tá bom? Certo? Pronto. O teorema, essa ideia de usar esses pontos, gente, para essa questão do teorema de Pitágoras, a partir do 3, 4, 5, entendeu? A partir do 3, 4, 5. Aí você vai dobrando os valores. Então, no caso, 6, 8 e 10, né? Aí você seria o segundo triângulo. Mas, por via das dúvidas, né, você pode usar o teorema de Pitágoras. Bom? Ok. Mas a questão da fórmula funciona, viu? Mas essa ideia também, nos dois casos, tá tudo ok. Tá bom? Deu para entender, gente, aí? Ficou alguma dúvida? Se ficou dúvida, pergunte. Pronto. Certo, ok. Podemos passar para a próxima? Taina tá Essa tá pedindo para fácil, né? explicar. Taina tá pedindo para explicar. Pronto, tá certo, tá certo. Então, vamos lá. Como ele quer a distância? Ele começou aqui, ó. Qual a distância entre o ponto A, 4 e 1, e B, 1 e 3? Tem, ó. Se você for olhar, não teria nem necessidade, não precisa nem você desenhar o triângulo, tá bom? Mas aqui, o que é que acontece, ó? Veja o ponto aqui, Tainan. Ó, você tá vendo o ponto A aqui embaixo, ó. Quem é o ponto A? 4 e 1, certo? Aí você vai aqui em cima, na reta azul, o ponto B é 1 e 3, certo? Então, você vai perceber o seguinte, como eu tenho um triângulo, Tainan, como já tem um triângulo aqui desenhado, você vai ver que essa parte de baixo, ele já deu a medida, é 3. Por que é 3? Ó, começa no 1 e termina no 4, né? A linha pontilhada. Então, 4 menos 1, 3. Essa distância é 3. Lembra de uma régua, né? Então, começa no 1, eu quero do 1 ao 4, então essa distância aqui é 3. Já está marcando aqui. Mesma coisa no eixo Y, tá, Inan? Ó, começa no ponto 1 e termina no 3. Então, essa distância é 2. 3 menos 1, 2. Só que, como eu quero essa linha na diagonal, ela está inclinada, ó, então eu não posso subtrair nenhum valor aqui, né? Então, nesse caso, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Aquela fórmula, gente, da distância entre dois pontos, é basicamente o que a gente usa no teorema de Pitágoras, tá bom? Então, o que é que acontece aqui, tá, Inan? Ó, veja só, então, o quadrado da hipotenusa, então, D ao quadrado, né? Essa hipotenusa é o D, hipotenusa é o lado inclinado, igual, ó, o quadrado da soma dos catetos. Quadrado é porque são os números elevados ao quadrado. Quadrado da soma, então, soma, tem um sinal de mais, e vou elevar ao quadrado os dois, ó. Então, repito aqui, ó, D ao quadrado igual, 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9. Somei, deu 13. D ao quadrado igual a 13.
Só que eu não quero d ao quadrado, eu quero o valor de d, só o d. Então, o inverso da potenciação é igual a radiciação, raiz. Então, d igual, tiro o quadrado, tiro 2 do expoente e coloco a raiz aqui no 13. Então, a distância, então essa distância do ponto A até o ponto B é igual a raiz de 13, tá bom? Certo? E é aproximadamente aí entre 3 e 4, né? 3, alguma coisa, tá bom? Então, fica dentro da raiz, tá certo? Muito bem, né? Isso. Nós vamos entender a questão da fórmula, tá bom? Isso. Quase 4. Pronto, porque na verdade ele não é um número inteiro, né? Ele vai ser um número racional, tá bom? Um número que pode ser escrito em forma de fração. Pronto. No caso, os catetos aqui vão ser 2 e 3, viu? 2 e 3. Então, tem os dois catetos e o outro lado inclinado é a hipotenusa, tá bom? Podemos passar para a próxima? Sim. Ok. Pronto. Questão 4. Questão 4, você vai perceber que não tem necessidade do triângulo, né? Muita gente pergunta, mas eu não consegui fazer o gráfico, não consegui desenhar, formar um triângulo. Não é necessário, entendeu, gente? Porque você vai ter a forma da distância, né? Nós já deduzimos aquela forma. Qual é a distância? Ó, eu tenho um ponto A e ponto B, eu coloquei só aqui para vocês entenderem, viu, gente? Ó, D, distância de A a B. Só para dizer isso. Tá bom? Só para mostrar isso. Qual é essa distância? A formulazinha, gente, é essa daqui. Tá bom? Olhem para a fórmula, não é necessário, né? Eu digo assim para vocês. Não precisa você, vamos dizer, decorar, né? Vou decorar porque, assim, tem muita letra, né? Quando é A, B, se for C, D. Não tem tanta necessidade, tá bom? De você decorar. Mas entenda só o que ele quer dizer aqui, ó. A distância de A a B, você está vendo esses dois pontos. Quem é o ponto A? Menos 2 e 3. Ponto B, 1 e menos 3. O que é que ele diz nessa fórmula? Que a distância desse ponto A até o ponto B vai ser dada pela raiz quadrada de x de B, quem é o x de B? Ó, 1, tá bom? Menos o x de A é menos 2, né? Aí, ao quadrado, tá bom? Mais o y de B, menos 3, menos o y de A. O y de A é 3. Tudo isso ao quadrado. Resumindo, para você lembrar, você só faz isso, ó. Subtrai o x e eleva ao quadrado. Subtrai o y e eleva ao quadrado. Somando os dois. Bom, aí o que é que acontece? Para a gente entender. E essa distância, então? Eu acredito que foi ontem, Luana me perguntou aí sobre essa questão de quando é negativo, né? Quando é negativo. Então, o que é que acontece, ó? Tá legal, gente, o sinal aí? Deve ser alguma questão na conexão, né? Tá normal agora? Tinha travado, só que agora tá bom já. Então, o que é que acontece, ó? Olha bem para a fórmula, muita atenção, gente, aqui, ó. Olha bem para a fórmula aqui. X de B menos X de A. Você vai subtrair o X dos dois lados, ó. Você tá vendo que o X aqui, ó, é 1 e menos 2. Ó, o X aqui é 1 no ponto B e menos 2 no ponto A. Gente, olha aqui, ó. X de B é 1, ó, menos da fórmula, né? Só que o A é menos 2. Então, menos da fórmula com menos 2 do número, fica 1 mais 2. Você faz aquele jogo de sinal, lembra? Menos por menos, mais. Aí você já coloca direto. Tá bom? Então, 1 menos menos 2, fica mais 2. Menos por menos dá mais. Tá bom? Ao quadrado, mais, eu tenho y de b menos 3, o menos da fórmula, e o 3 já é positivo. Então, fica positivo com negativo, dá menos, então fica o menos 3. Menos 3, menos 3.
Você pode fazer em qualquer ordem, tá bom? Poderia ser o menos 2 menos um. Poderia ser o 3 menos menos 3. Contanto que você faça a subtração. Porque no final, gente, vai dar ao quadrado, vai dar o mesmo valor. Então, o que é que acontece? A distância de AB vai ser o quê? A raiz. Aí eu tenho dentro do parênteses, resolvo, ó, 2 mais 1, 3. Aí 3 ao quadrado. Mais, aí dentro do parênteses aqui, ó, no segundo parênteses, menos 3, isso dá menos 6. Né? Dá menos 6 ao quadrado. Até aí, todo mundo tá entendendo, gente? Aí? Sim. Sim. Ei, sabe? Oi. Eu coloquei esse primeiro menos 3 entre parênteses. Tem algum problema? Não, não. O menos 3 do valor de y. É, de YB. Não, ele fica tudo dentro do parênteses, né? Mas pode ser, eu entendi como você quer dizer. Também dá certo. Só que no final sempre vai dar menos 6. Mas deu esse resultado aqui, nessa linha aqui, que você fez. Dando Não, resultado, ficou positivo, né? Porque como tá entre parênteses e vai multiplicar sinais, aí fica positivo. pronto, é porque você fez o contrário, né? Pode prestar atenção. Se você fizer primeiro 3 aqui, ó, do A, 3 menos menos 3. Aqui ficaria 3 mais 3, né? Mas vai dar o mesmo resultado, que vai dar 6, certo? Mas só que quando você eleva ao quadrado, o que acontece, ó? 6 ao quadrado, 9. Menos 6 ao quadrado dá 36, né? Menos 6 vezes menos 6. E se você fizer 6, Luana, acho que foi Luana, né, que perguntou? Se você fizer 6 aqui, 6 ao quadrado dá 36 também. Por isso que tanto faz você olhar primeiro, subtrair o x de b primeiro, ou o x de a, tanto faz. Tá bom? Tanto faz. Contanto que dê o mesmo resultado. Eu Então, o fiz quê? Vai desse ficar a jeito aí distância de AB também. igual a... Pronto, vai ficar raiz quadrada de 45. Aí você olha, não tem na alternativa raiz quadrada de 45. Então, significa o quê? Fatório. Isso. Gente, ó, tem duas formas de fatorar. Duas formas. Eu vou colocar para vocês duas formas aqui. De repente, uma pode ficar até mais simples. Mas vamos lá. O método tradicional que a gente fatora é desse jeito, né? Ó, vamos lá, a gente vai fatorar o 45. O que é que a gente faz mesmo? A gente vai pegar esse 45 e vai decompor, lembra lá do tracinho na vertical? 45 dá por quanto? 5. Olha, ele é ímpar, né? Não dá por 2. Qual é o primeiro? O primeiro fator primo aí é o 3, né? O primeiro é o 3. Mas poderia ser o 5 também, né? Primeiro. Mas vamos começar do menor, né? 45 dá por 3. 45 por 3 dá 15, né? Aí 15 ainda dá por 3, né? Você soma os dois algarismos, se você somar 5 mais 1 dá 6, e 6 dá por 3, né? Então aqui vai ser 3, né? Então 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 dividido por 5, 5 só dá por 5, dá 1. Então 45, gente, pode ser escrito de que forma? Vamos lá, 45. Pode falar, 45 pode ser escrito de que forma? Olha aí, 45 é a mesma coisa de 3 ao quadrado vezes 5, né? 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 5, 45. Então, o que acontece, gente? Aí, olha aqui, ó, voltando. Então, significa que raiz 45 é a mesma coisa de raiz de 3 ao quadrado vezes 5. Lembra que sempre o expoente aqui, quando eu for cancelar, gente, tem que ser expoente 2. Por isso que aqui deu 3 duas vezes, né? Então, o que acontece? Olha direitinho aqui, ó. Eu vou cancelar o expoente 2 e vou cancelar também a raiz. Restou o quê? Né? Ó, o 5 eu não mexi em nada, ele vai continuar dentro da raiz e o 3 vai para fora da raiz. Então, o que acontece? 6 raiz de 5. A resposta é correta. Bom, muitos chegaram aí no 45, né? Raiz de 45, não estava errado, né? Tá correto. Só que você tem que desenvolver aí para chegar a um resultado simplificado, certo? Muita atenção aqui, gente, ó.
Muita atenção. Tem outra forma também, né? Será que tem outra forma? Tem, ó. Vamos pensar. 45, ele pode ser escrito só dessa forma, 3 ao quadrado vezes 5? Pensa aí, alguém. Alguém dá para pensar aí? 45 pode ser escrito em forma de produto, né? Dois produtos, sem elevar ao quadrado, sem ser ao quadrado. Pode ser escrito de que forma? Alguém pode dizer? Pense na tabuada, 45 é escrito de que forma? Outra forma que pode ser escrito 45. Na tabuada de multiplicação. Quinze vezes 3. Mas será que teria uma forma aí de colocar um dos números dando raiz quadrada exata? Cleane. Dois números. Dois números, em que um deles tem raiz exata. Exato, olha aí, Luana. Muito bem, Luana. 9 vezes 5. E a raiz quadrada de 9? 3, né? E fica só o 5 dentro da raiz. Isso. Então, olha aqui, Luana. Pensando nessa resposta de Luana aí, ó. Então, olha como é que fica, ó. Podemos pensar da seguinte forma, né? Da forma que Luana colocou aí, ó. Raiz quadrada de 45, gente, é a mesma coisa de 5 vezes 9, né? Ou 9 vezes 5. Aí o que é que acontece, gente? Nessa propriedade, raiz de 5 vezes 9 é a mesma coisa de raiz de 5, aí eu posso separar, tá bom? Lembrando, na soma eu não posso fazer isso, viu? Na soma não pode. Só pode na multiplicação e divisão. Então, fica raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 9, né? Só que a raiz quadrada de 9, eu tenho, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, 3 fica fora da raiz e eu repito 5. Tá bom? Se você preferir assim, dessa forma, viu? Para evitar de você fazer a decomposição, né? Às vezes é um número grande, né? Tá bom? Aí também dá certo, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo a vocês. 90. 90. Raiz quadrada de 90. Né? Você vê que não existe raiz de 90. Aí você iria decompor, né? 90 dá por 2, dá 45 por 3. Mas 90, gente, pensa que 90 não é a mesma coisa de 9 vezes 10, né? Raiz quadrada de 9 é 3. Né? Raiz quadrada de 10 não existe, não dá para decompor, então fica 3 raiz de 10. Tá bom? Só lembre desse detalhe. Em algumas situações você pode fazer isso, sem precisar fazer a fatoração. Tá bom? Então, a resposta correta aqui é a letra C, 3 raiz de 5. Beleza? Alguma pergunta, gente, aí? Fica bem mais fácil, né, Tainan? Fica mais tranquilo, né? 90, né? Você vai compor um número alto, né? Fica aquele traço vertical e você vai, às vezes, pode até confundir, né? Pronto. Né? Podemos ir para a quinta ou ficou dúvida, gente? Alguém ficou com dúvida? Quer que eu repita alguma coisa? Ou pode passar para a próxima questão? Ok, né? Certo. De boa, Maicon? Tá entendendo direitinho? Ok. Vamos para a próxima. Tranquila também, quinta questão. Só colocou uma ideia diferente aí, né? Só mudou um pouquinho aí a pergunta, mas ele diz na construção, na quinta questão, na construção de uma estrada, foi feita uma demarcação dos pontos A, 4 e 2 e B, 5 e 7. A distância entre eles corresponde a... Pronto, gente. Ó, perceba aqui que todas as respostas estão dentro da raiz. Tá bom? Algumas aqui tem como fatorar, mas ele colocou dessa forma. Bom, então, o que é que acontece? Distância de A e B, colocaram raiz de 26, certo? Porque, ó, distância de A para B, entendeu? A questão que eu estou colocando aqui, ó, nesse formato. Pronto, lembra da formulazinha? A formulazinha só para vocês entenderem, que só você pensar isso, ó. Raiz de, aí você subtrai o x, subtrai os y, eleva ao quadrado, e soma os dois. A ideia é essa, viu? Não precisa vocês ficarem quebrando a cabeça muito aí com a fórmula, não, viu? Olhou para os dois números, subtraiu o x, elevou ao quadrado. Subtraiu o y, elevou ao quadrado.
tudo dentro da raiz, certo? E soma. A ideia é essa, viu? Não esquenta a cabeça com a fórmula. Então, ficaria o quê, gente? Ó, olha que tranquilo, ó. Então, x de b, 5, x de a, 4. 5 menos 4 ao quadrado. Não esqueça do parênteses, viu, gente? Mais y de b, 7, menos y de a, 2. Então, 7 menos 2. Então, ficaria o quê? Distância de A para B, 5 menos 4 dá 1. Então, 1 ao quadrado, mais 7 menos 2, 5 ao quadrado. Isso vai dar a distância de A a B, vai ser 1 ao quadrado é 1, raiz quadrada de 1 ao quadrado é 1, mais 5 ao quadrado é 25, somei, deu raiz de 26. Posso colocar em forma de multiplicação? Poderia, né? Isso aqui dá 2 vezes 13, mas só que você não está vendo raiz de 2 vezes 13, já está multiplicando, né? Então, tranquilamente, você vai perceber que dá raiz quadrada de 26, tá bom? Tranquilo? Foi fácil essa? Ok. Tranquilo, né? Ficou alguma dúvida? Posso passar para a próxima? Para a gente finalizar. A questão que muita gente ficou com dúvida. Certo, ok, gente. Certo, o que facilita. Gente, ó, eu vou até no final, eu vou indicar para vocês a página do livro lá, do capítulo 1, para vocês só treinarem isso aí, viu? Tem uma lista lá, na parte de distância entre dois pontos, tem uns 10 itens aí, certo? Eu vou indicar para vocês irem treinando, né? Isso facilita, viu? Para vocês não ficarem só, assim, questão de memorizar a fórmula, né? Facilita para vocês, viu? Eu vou passar uma atividadezinha para vocês irem fazendo, viu? Ó, a questão 6. Vamos lá, gente, ó, muita atenção. Eu queria sempre que tentar esforçar ao máximo, né? Pensar, parar, pensar um pouco, tá bom? Que, assim, isso facilita muito. Isso, aqui, gente, a gente vai retomar alguns conceitos, tá bom? E lembrar, gente, lembrar aqui que sobre perímetro, né, questão do triângulo, né, muita gente, assim, fica com dúvida ainda, né, chega no final, aí às vezes não entende a questão da raiz, não tem raiz, não está batendo resultado, mas olha o seguinte, gente, ó, eu vou colocar o plano cartesiano nessa questão, lembrando, não é obrigado você fazer e tentar desenhar para sair direitinho, né, às vezes, eu lembro, foi Jefferson, né? Foi Jefferson, não estava conseguindo fazer o gráfico, formar um triângulo, viu? Mas é assim, Jefferson, aqui não precisa nem você fazer gráfico, tá bom? Não precisa, se você, não precisa nem de desenhar triângulo aqui. É só você aplicar a fórmula. Mas, Jefferson, eu coloquei aqui só para vocês entenderem, tá bom? A questão do plano cartesiano. Preste atenção aqui, ó. Ó, eu tenho o eixo X, bom? Eu tenho o eixo Y. Muita atenção, ó. Lembrando, não tem necessidade de vocês fazerem, né? Só se vocês quiserem, tudo que assim, perde muito tempo, né, na questão, nesse sentido do cálculo, se você... Mas para você treinar, entender, isso aqui ele está dizendo que é um triângulo. Vamos ver mais ou menos uma ideia como seria. Então, eu tenho aí o 3, primeiro ponto. Quem é o ponto A? 3 e 3. Quem é o ponto B? Aliás, o ponto A, 3 e 3. Então, vou unir isso aqui e fico o ponto 3 e 3. Esse é o ponto A. Tá certo? Estão entendendo aqui? Ponto A, X é 3, Y é 3. Ok. Aí eu tenho, quem é o ponto B? Menos 5 e menos 3. Onde é que fica o menos 5 e menos 3? Qual é o quadrante aí? Fica em que quadrante? Vamos tentar relembrar. Ó, nós estamos pegando isso aqui, às vezes, ó, numa questão só, a gente está retomando alguns conceitos anteriores, ó. A gente falou aqui de triângulo, né, mas fica no terceiro quadrante. Muito bem, ó, x negativo e y negativo. Então, vamos lá, menos 5, menos 3. Menos 5 do x, menos 3 do y. Vamos ligar esses pontos. Olha aí, eu tenho o segundo ponto. Que ponto é esse?
Menos 5 e menos 3. E o quarto ponto, aliás, o terceiro ponto, fica em que quadrante? Terceiro ponto, ponto 6 e 7. Qual é o quadrante? Vamos lá, só para a gente relembrar. Os dois valores positivos fica no primeiro quadrante. Isso, Leandro. Primeiro quadrante, viu? Lembra, ó, x é positivo e y é positivo no primeiro quadrante. Ó. Vamos colocar, ó, 6 do x e 7 do y, gente, né? Vamos unir esses pontos. 6 e 7. Esse é meu ponto C. Olha aí, gente, ó, os 3 pontos. Eu coloquei, gente, aqui uma base, entendeu? Não é que, eu tenho usuário, viu? Tá aí não. Eu sei que, às vezes você pode ter feito a entidade diferente, mas não é assim. Aqui, não é que esteja exatamente correto. Eu não quero dizer que é justamente dessa forma, entendeu? Eu coloquei só a ideia para a gente poder formar aí um triângulo. Mas como é que ficaria mais ou menos esse triângulo? Vamos lá, vamos unir esses pontos. 3 pontos. Ó, 3 pontos não colineares. Quando eu falo colinear, gente, é porque está na mesma reta, viu? Agora, se ele não for colinear, ele vai formar um triângulo, né? Entende isso aqui? Essa linguagem que eu estou falando para vocês? Então, 3 pontos são colineares se eles estiverem na mesma reta. Aqui ele não é colinear. Você vê que ele está um pouco torto aqui, ó. Um ponto está fora. Ó. Então, isso vai formar um triângulo. Olha só. Eu vou unir o ponto AB, vou unir o ponto AC, agora eu vou unir o ponto B a C. Olha que triângulo formou aí. Que triângulo esquisito aí, né? Quase se aproximando de uma reta, né? Tendendo aí uma reta. Pois é. Realmente, Aparecida, é uma bagaceira, uma verdadeira bagaceira, né? Que coisa, hein? Mas, gente, ó, não precisa. É um triângulo, sim, Fábio, é um triângulo, né? Olha a base, qual é a base desse triângulo, ó? De B para C, ó. É um triângulo bem fechadinho aqui, ó. Ó, a base do triângulo é de B para C e os outros dois lados, ó. Lado AC, lado AB, é um triângulo, tá bom? Com certeza é um triângulo. Mas eu vou repetir para vocês, não precisa, viu, gente? Eu não preciso nem vocês desenharem a figura, tá bom? Ele só quer saber o quê? O perímetro desse triângulo. Agora vamos lá, o que é perímetro? O que é perímetro? Sabemos que o perímetro do triângulo ABC, tá aqui, ó, ponto A, B, C, é a soma das medidas dos seus lados, ou seja, as distâncias de A até B, isso, Leandro. Pronto. Luana, não se preocupe como é que vai aparecer esse triângulo, viu? Por mais desengonçado que for esse triângulo, não tenha medo do triângulo. A questão é o perímetro, tá bom? Ele não está pedindo para você desenhar o triângulo para ficar perfeito. Pronto, olha aí. Então, a distância de A até B, você vai somar. Então, eu vou calcular a distância de A até B, depois vou calcular de A até C. Você está vendo? Ó, pode pegar 2 pontos, ó, de 2 em 2 pontos e fazer a distância. E a distância de B até C. Olha, você fazendo isso e somando, você encontra, né? Exatamente, Taliane. Olha aí, Taliane fechando aí, né? Na linguagem de vocês aí. Pronto. Ficou uma linha reta, quase, né, Jefferson? Pronto. Ó. Agora, como é que fica, gente? Agora vamos para a próxima aqui, ó. Como é que fica, então? Lembra lá da distância de A até B? Vamos supor que vocês esqueçam o triângulo, esqueçam lá o gráfico. Vamos olhar para os pontos. Ponto A, 3 e 3. Ponto B, menos 5 e menos 3. Ponto C, 6 e 7. Né? Gente, antes de continuar, algum comentário aí? Só eu falando aqui. E vocês estão aí acompanhando, tá dando certo aí? Isso. Porque senão eu fico só falando, e vocês sabem que professor, quando começa a falar, não para, né? Mas vai. Beleza. Muito bem, Jean. Não precisa não, viu? Formato do triângulo. O importante é que forma um triângulo. Eu até mandei para vocês aí
um esboço de um triângulo aí, só para tirar a dúvida de alguns alunos no PV, né? Só para vocês entenderem, né? Que você soma os dois lados. Mas a distância de A até B, vamos lá, gente. Isso. Ok, ainda bem, né? Pronto, então, de A, a distância de A até B. Como é que fica? Vamos lembrar da formulazinha, né? Eu vou substituir os valores de X, subtrair os valores de X e subtrair os valores de Y, né? Pronto, então eu vou ter X de B menos X de A. Então, você vai entender o seguinte, ó, vamos lá. Distância de A até B, pronto, vamos se concentrar aqui, ó. Quem é o X de B? Tá aqui, ó, o ponto B, menos 5, né? Menos 5, aí menos da forma, e o X de A é positivo. Então, fica negativo aqui por conta do sinal. Então, menos 5 menos 3 ao quadrado, né? Mais, aí o Y de B. Y de B é menos 3, tá aqui, ó, menos 3. E o Y de A é 3, então fica menos 3, menos 3. A distância de A até B vai ser o quê? Então, vai ser, ó, menos 5 menos 3 ao quadrado, eu vou somar. Pode falar. Não, pode continuar. Não, eu percebi que alguém ia falar aí. Não, eu ia falar, mas tu já falou. Tu falou que eu ia falar? Era. Mas, ó, vamos entender. Eu acredito, eu não sei se muita gente tem dúvida dessa questão do sinal, né? Dessa mudança de sinal, né? Eu não sei se era isso que você ia perguntar. Eu ia Mas, dizer que eu fiz do mesmo jeito daquela outra. Eu coloquei entre parênteses para ficar mais fácil, porque no final ia dar positivo do mesmo jeito. isso. E se você for prestar atenção, a ordem aqui não importa, viu? Dentro do parênteses. Se você fizesse o menos 3, menos 5, tanto faz, viu? Não importa. Tanto faz você subtrair primeiro o x de B como o x de A, viu? Então, nesse sentido aí, ficaria o quê? Raiz quadrada de 64, né? Menos 8 ao quadrado, 64, mais menos 6 ao quadrado, 36. Tá bom? Essa questão do sinal, você vai só entender isso, ó. O menos que está dentro da raiz é da fórmula, o menos da fórmula. Se o valor que tiver subtraindo lá for negativo, isso vai se transformar em mais. Então, nesse aqui não teve problema, né? Mas aí o que é que acontece? Ó, a distância de A até B é igual a raiz quadrada de 100. E aí sim eu tenho tranquilamente que a raiz quadrada de 100 é 10. Pronto, eu já sei que o lado AB do meu triângulo, né? Aquele triângulo todo desengonçado lá, vai ser 10. Tá bom? Triangular, o lado AB, igual a 10. Então, o que é que acontece? Agora eu vou para que distância? Vamos agora para a distância de A até C, né? Estamos já chegando lá, chegando no final. Distância de A até C, 3, o A ponto A é 3 e 3 ponto C, 6 e 7. Então, eu tenho o seguinte, ó, x de C menos x de A ao quadrado, mais y de C menos y de A. Então, isso é o quê? Distância de A até C, 6, x de C é 6, menos o x de A, 3. 6 menos 3 ao quadrado, mais o y de C é 7, tá aqui, e o y de A é 3. Então, 7 menos 3 ao quadrado. Pronto, você pode colocar também, nesse sentido aí, viu? Você colocou menos 5 dentro de parênteses. Só tem cuidado para não confundir, né? Assim, com o parênteses, botar dois parênteses, mas pode ser, sem problema, viu? Aí eu tenho a distância de A para C igual raiz quadrada de, aí eu tenho aqui, ó, dentro de parênteses, 6 menos 3 dá 3, então 3 ao quadrado, mais 7 menos 3, 4, então 4 ao quadrado. A distância de A para C vai ser 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, somou os dois, da raiz quadrada de 25. E eu sei perfeitamente que a raiz quadrada de 25 é 5. Pronto, ó, já tem dois lados do triângulo. Né? Lembrando, eu quero somar os lados, então preciso das três distâncias. Tá bom? E, por último, aí eu tenho o terceiro lado do triângulo. Eu posso chamar a distância de B até C. Focando aí na distância de B até C, eu tenho o seguinte, x de C menos x de B ao quadrado, certo? Coloquei as letras só para vocês entenderem aqui, tá bom? Mas só olhar, ponto B, ponto C. Substitui os x, os valores de x, subtrai.
Então, fica, vamos lá, 6, ó, você tá vendo aqui, ó, 6 do C. Muita atenção aqui, ó, Tainan, né? Tainan que estava com dúvida aí. Pronto, ó. O x do ponto B é menos 5, Tainan. Só que como aqui, ó, o x, na fórmula é o menos, e o ponto x é menos 5, aí você faz jogo de sinais, ó. Menos por menos dá mais. Você só troca o sinal. E fica 6 mais 5. Tá bom? 6 mais 5 ao quadrado. Mais, aí eu tenho o quê, ó? O y de C, 7... Aí, menos da fórmula e o menos 3 aqui, ó. Então, vai ficar 7 menos menos 3, aí transforma em mais. Menos por menos dá mais. Então, 7 mais 3 ao quadrado. Ficando, distância de B para C, 11 ao quadrado. 6 mais 5, 11. 11 ao quadrado, mais 7 mais 3, 10 ao quadrado. E chegando aí na raiz de 121 mais 100. Muita atenção aqui, gente, ó. Você pode até pensar o seguinte. Poderia pensar assim, vamos dizer, se vocês confundissem, vamos pôr numa prova, né? Aí você achar que raiz de 121 mais raiz de 100. Se eu pudesse quebrar isso, separar, que nem na multiplicação, não pode, tá bom? Não pode fazer isso. Porque nesse caso, você tem que somar mesmo, viu? Você poderia pensar, poderia ser nas alternativas aqui, 10, raiz quadrada de 100 é 10, ficaria 10 mais raiz de 121, né? Ou raiz de 121 é, no caso, 11, né? Mas você não poderia fazer isso, né? Então, nesse caso, você soma mesmo, raiz de 221, tá bom? Como não tem raiz, não tem como fatorar, tá bom? Então, o que é que acontece? Vamos lá, lembrando que o perímetro é a soma das medidas dos lados. Eu já tenho as medidas dos lados, então eu vou somar 10 mais 5 mais raiz de 221. Pronto, aqui eu só posso somar o 10 mais 5. E fechou a questão. 10 mais 5, 15. 15 mais raiz de 221. Então, o perímetro desse triângulo ele está sendo colocado dessa forma. Tá certo, gente? Então, aí eu tenho a raiz quadrada de 15 mais a raiz quadrada de 221. Ok, gente? Só colocar aqui. Certo, gente? Ficou alguma dúvida aí nessa questão? Vou colocar aqui. Pronto, gente. Então, gente, a gente encerra, tá bom? Por aqui. Eu vou só conferir, daqui a pouco eu estou sem o livro aqui, eu vou só conferir aqui para poder, eu só indicar as questões para vocês, deixa eu só encerrar aqui para a gravação.